Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da HIT. Você sabia que o azeite de oliva é um dos alimentos mais fraudados no Brasil e no mundo? Isso porque as empresas se aproveitam da alta demanda e escassez do produto, além do alto valor agregado e preços elevados para adulterarem o azeite e ampliarem a margem de lucro. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, junto com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sempre estão de olho e realizam operações periódicas para combater essas fraudes. Em dezembro do ano passado, por exemplo, uma rede de fraudadores que atuava em todo o país foi desfeita e o resultado disso foi a apreensão de 150 mil garrafas e a proibição de venda de 24 marcas, que só levavam o nome de azeite de oliva, porque o azeite em si, nada. Em anos anteriores, outras investigações chegaram a observar que entre 40% e 60% dos lotes de azeites analisados não passavam nas avaliações de qualidade. Por mais que não faça mal à saúde, a Associação Brasileira de Produtores, Importadores e Comerciantes de Azeite de Oliveira explica que a adulteração mais simples acontece quando o sumo da azeitona é diluído em outros óleos mais baratos, como o de soja. Por serem muito parecidos e se misturarem bem, ajuda a enganar o consumidor. A associação ainda enfatiza que, com o passar do tempo e a melhora na fiscalização, as fraudes estão se tornando cada vez mais complexas e elaboradas. Ou seja, todo cuidado é pouco. Então, a primeira dica para evitar a compra de um produto fraudado é conhecer os tipos de azeite e como eles são obtidos. Então, tem o extra virgem, em que as azeitonas são colhidas no momento exato e passam pela maceração e pela prensa em temperatura ambiente. Etapas que permitem extrair a primeira leva de óleo do fruto e que, depois de alguns processos básicos para retirar impurezas, é engarrafado puro, com nível de acidez abaixo de 0,8%. Já no virgem, a variação é de 0,8% a 2%. Isso porque deve ter ocorrido algum pequeno problema, como um pouco de fermentação das azeitonas, afetando a acidez. No caso do lampante, o azeite é um óleo obtido a partir de azeitonas muito fermentadas ou machucadas, que a acidez supera os 2%. O aspecto desse azeite é rançoso e o gosto fica forte e desagradável, o que torna o alimento impróprio para consumo humano, já que ele é utilizado como combustível. O nome, aliás, vem daí, substrato para acender lamparinas, no passado. Por último, mas não menos importante, tem o azeite tipo único, que é uma combinação de dois outros tipos. O lampante, que passa por uma refinação e alguns processos químicos e depois é misturado com azeite virgem antes de ser envasado e vendido. Ainda tem dúvida? Então, vale sempre ficar de olho nas avaliações feitas por órgãos como o MAPA, a Anvisa e a Proteste, por exemplo, para saber quais marcas não passaram nos testes de qualidade e apresentaram fraudes recentemente. E quem é que não gosta de economizar? Aquela boa e velha prática de pesquisar preços pode render para o seu bolso uma economia de até R$3.000 por ano. Mas existem outras táticas que ajudam também. Olha só. Os técnicos da Proteste analisaram mais de 92 mil preços em 700 supermercados, hipermercados e lojas com descontos de 6 capitais brasileiras. Além de São Paulo e Rio de Janeiro, eles foram a Belém, no Pará, Goiânia, em Goiás, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e Salvador, na Bahia. Eles compararam os preços de dois tipos de cesta de consumo. Uma formada apenas por produtos de marcas líderes de mercado e outra mais econômica, sem marcas definidas. No caso da cesta econômica, aquela onde o consumidor coloca apenas os produtos que dá para pagar, a economia variou de R$ 1.100 em Goiânia a R$ 3.034 no Rio de Janeiro. Já em relação à cesta com os nomes líderes, comprada por quem não abre mão da marca e não terá problemas no caixa, a diferença de preços entre os estabelecimentos é significativa. Varia de R$ 940 em Porto Alegre a R$ 2.265 em São Paulo. Por isso, os técnicos têm uma cartilha que, segundo eles, não falha para quem quer gastar menos. E é simples.
Basta você fazer uma lista antes de sair de casa, não fazer as compras com fome, evitar levar as crianças ao mercado, não deixar passar muito tempo entre uma compra e outra, ter cuidado na compra de grandes embalagens de produtos perecíveis para evitar desperdício e observar os produtos que estão nas prateleiras acima e abaixo da altura dos olhos, que podem trazer preços mais baratos. Ficou provado na pesquisa que a diferença de preços do mesmo produto entre um mercado e outro pode variar muito. Houve casos de itens vendidos 500% mais caros na mesma cidade. No caso, vale a cartilha. O que não é recomendável é ter preguiça na hora de pesquisar. O endividamento das famílias em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, aumentou, mas em compensação, diminuíram as contas atrasadas. Depois de 4 reduções consecutivas, o índice de endividamento dos campograndenses registrou leve aumento. A gente sai de 59,3% e vai para 59,7%. No mês de agosto, na capital, 190.678 famílias estavam endividadas, 71% com cartão de crédito, 23,2% com carnê, 10,5% com financiamento de casa e 9,7% com financiamento do carro. A gente fala que existe dívidas boas e dívidas ruins. A dívida boa é aquela que você compra consciente e com parcelas que caibam no bolso. Agora, o endividamento ruim é quando às vezes você compra por impulso e você não tem condições de pagar. O número de pessoas com dívidas atrasadas caiu de 27,4% para 26,7%. E a expectativa do comércio para este segundo semestre é positiva, a começar pelo Dia das Crianças, que deve movimentar mais de 200 milhões de reais. Para o Dia das Crianças, a média de gastos com presentes e comemorações, de acordo com a pesquisa da FEComércio, deve ficar na casa dos R$ 341. Nós temos uma previsão de 242 milhões de reais a serem movimentados na economia de Mato Grosso do Sul. É 63% maior que o ano de 2021. Ainda em Mato Grosso do Sul, uma pesquisa da FEComércio indicou que o Dia das Crianças deve movimentar mais de 240 milhões de reais no estado, 63% a mais que no ano passado. Quase 62% dos consumidores devem comprar brinquedos no Dia das Crianças. O dado é da pesquisa da FEComércio, que apontou ainda que o gasto médio vai ser de R$ 321. Nesta loja, está tudo preparado já. Afinal, é a segunda data mais importante do ano, atrás apenas do Natal. O segredo é investir no gosto, não só da criançada. A criança olha aquele presente, fica encantado. E o melhor é o adulto também, nostálgico, que sempre procura aquele presente da infância dele. Isso é muito bem também, muito legal. Bom, se for assim, eu acho que eu já escolhi meu presente aqui, né? Tá bom? Afinal, o microfone me agrada, né? Alô, alô, testando. 1, 2, ei, som, teste. 1, 2. Olha só, realmente a maioria dos consumidores deve escolher brinquedos. Entretanto, 35,8% devem escolher roupas e 14,4% calçados. A pesquisa ainda mostrou que o movimento no comércio de Mato Grosso do Sul para o Dia das Crianças vai ser de 242 milhões de reais, 164 milhões e 300 mil em presentes e outros 77 milhões e 700 mil em comemorações, aumento expressivo de 63% de gasto em relação à data do ano passado. 2021 nós tínhamos o reflexo ainda da pandemia, então a gente tem uma situação muito melhor este ano e neste segundo semestre essa retomada aí, diríamos, as compras no Dia das Crianças. Conforme a economista da FEComércio, como a grande maioria dos consumidores pretende comprar em lojas físicas, é importante o comerciante ficar atento. Nós temos apenas 6% dos consumidores dizendo que vão comprar pela internet. Ele fala que a escolha do presente é por meio da escolha da criança e também das vitrines e das
propagandas. Então, o comerciante ele pode estar atento a isso para ele captar esse cliente, né? A pesquisa ainda revelou que 68,3% dos consumidores dão preferência às lojas do centro. E shoppings e lojas de bairros aparecem com 15% cada. Então, bora às compras para animar a criançada e, claro, movimentar a economia. Comércio de brinquedo, comércio de roupas, eletrônicos, tem a fatia dos restaurantes, das lanchonetes, das sorveterias, que a criançada gosta. Então, há um movimento significativo em diversos setores da economia. Falando em crianças, até 50% delas sofrem de bruxismo. Os sinais mais comuns que aparecem dos 3 aos 6 anos vão além do barulho durante o sono e podem ser percebidos em atitudes do dia a dia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 30% da população mundial sofre dessa disfunção, que consiste em apertar os dentes ou cerrar a mandíbula em excesso, principalmente durante o sono e de quem respira pela boca. Mas quando se trata de crianças, a estimativa é que entre 6% e 50% sofram com o problema, de acordo com um artigo publicado pela Sleep Foundation. No início, pode parecer inofensivo, mas é capaz de causar desconfortos diários e problemas como dores de cabeça, dor no maxilar, de dente ou problemas dentários. Nas crianças é comum surgir na segunda infância, dos 3 aos 6 anos, em especial nos meninos. Mas essa predisposição não se restringe somente ao sexo da criança. Existem fatores, alguns deles psicológicos, outros hereditários, que podem causar os ruídos noturnos, como a ansiedade, o estresse e a predisposição genética. Os problemas relacionados à saúde mental se justificam por ser um período em que a criança passa por grandes descobertas e adaptações. Por isso, em alguns casos, é importante um tratamento interdisciplinar com profissionais além do dentista, como psicólogos, fonoaudiólogos e otorrinolaringologistas. Sem contar que a detecção dessa disfunção pode ser ainda mais difícil se a criança dormir sozinha. Isso porque cerca de 80% das pessoas que rangem os dentes durante o sono não percebem, a menos que alguém perceba e conte. O bruxismo em si não tem cura, mas existem tratamentos indicados para reduzir efeitos colaterais e os danos que causam. O dentista pode recomendar o uso de protetores noturnos que impedem o atrito dos dentes e reposiciona a mandíbula. Setembro também é um mês para alertar sobre os cuidados com as doenças cardiovasculares. Nos últimos 6 meses, as doenças cardíacas foram as principais causas de morte no Brasil, ultrapassando a Covid. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, este ano mais de 273 mil pessoas morreram de problemas no coração. Desde março, as patologias cardiovasculares ultrapassaram a Covid-19 no ranking de óbitos no país. Hábitos de vida saudáveis são fundamentais para a prevenção destas e de outras doenças. A alimentação equilibrada, o combate ao estresse, o exercício físico, o consumo minimizado, moderado de álcool, né? E dormir bem também, dormir bem. São esses hábitos assim que, em geral, ajudam muito a gente. Mas, segundo o médico cardiologista, algumas pessoas podem apresentar problemas no coração, mesmo seguindo à risca as recomendações médicas. Frequentemente, morte súbita em pessoas que praticam atividade física. São doentes, ou têm uma arritmia cardíaca, ou têm pressão alta, ou têm angina e não sabem, né? Artérias comprometidas, coronárias obstruídas no coração, não sabem. É por isso que o check-up é tão importante, para identificar problemas de origem hereditária, que nem sempre apresentam sintomas. O ideal, segundo o médico, é fazer pelo menos um check-up por ano a partir dos 30 anos de idade. Os que forem detectados com alguma doença, diabetes, ou que sejam obesos, ou que sejam hipertensos, ou que fumem, ou que sejam muito sedentários, esses devem vir umas 2 vezes ao ano, porque o seu risco é de médio para alto. Reduzir o nível de estresse também é fundamental para manter o corpo e a mente sã. O que o médico reconhece não foi fácil, especialmente durante a pandemia. Tem uma epidemia que a gente não esperava.
que é a epidemia da desinformação, né? As fake news, elas não são tão inocentes assim, né? Porque as fake news desinformam, informam errado, né? E criam fantasias que não acontecem. Então, a gente viu muita gente falecer vítima de desinformação. E agora, no Setembro Verde, o alerta deste mês é para o câncer do intestino, um dos mais diagnosticados. Conheça os sintomas e os cuidados. O câncer coloretal é o segundo mais frequente entre homens e mulheres no Brasil. São, em média, 114 novos casos por dia de câncer do intestino grosso. A doutora Vanessa é especialista no assunto. Ela diz que esse tipo de câncer é mais incidente em pessoas de meia idade. Daí a importância de se fazer um exame de imagem como prevenção, chamado de colonoscopia. O que é a colonoscopia? A colonoscopia é um exame como uma endoscopia, só que ela é realizada pelo ânus. Nós vamos olhar a parte final do intestino. Alguns indícios da doença são mudança no hábito de defecar, sangramento nas fezes, cólica e diarreia frequentes, dificuldade na defecação, perda de peso e anemia. As chances de cura, quando o câncer é detectado no começo, são altíssimas. O Dr. Marcelo Dotti é marido da doutora Vanessa e há 10 anos ele teve o câncer de intestino grosso. Doutor, como você descobriu que tinha esse câncer? Anhelo, na verdade, eu estava numa idade que não era até da prevenção e eu tive um sangramento. E como a maioria das pessoas pensa, não é nada, né? Mas como a gente é da área do aparelho digestivo, a minha esposa falou, não, vamos fazer uma colonoscopia, que é o meio de fazer a prevenção. E então, na época, eu disse, não, então vamos fazer. A gente voltou de viagem, porque a gente estava em viagem, e para surpresa, na hora do exame, a gente fez e realmente tinha um pólipo com câncer, graças a Deus, numa fase inicial, e que permitiu, já no tratamento, no exame, já fazer não só o diagnóstico, como a cura, porque foi retirado já o câncer na época, e hoje eu estou aí. Alguns hábitos diários ajudam a evitar o câncer do intestino grosso. Alimentar-se bem, praticar atividade física, evitar tabagismo, consumo exagerado de bebida alcoólica, procurar sempre ingerir fibras, legumes, verduras, vegetais. E depois do intervalo, você vai ver a febre do álbum da Copa do Mundo. Em Mato Grosso do Sul, um shopping da capital se tornou um point para trocar figurinhas. E ainda, menino de 11 anos cria seu próprio álbum de figurinhas da Copa em Braille. Nós voltamos em instantes. Até já! Mais de 70% das vagas de emprego no Mato Grosso do Sul são abertas pelas micro e pequenas empresas. O problema é que falta qualificação profissional. Nesta indústria de facas artesanais, há hoje 50 colaboradores. Só neste ano foram contratados 10. E olha que hoje mesmo tem vagas. Hoje eu tenho vaga na produção, tenho vaga no comercial, no marketing, no setor administrativo. Edilce comenta que muitos que a procuram são jovens adultos com idade até 35 anos, mas sem nenhuma experiência profissional. A gente encontra pessoas que têm muitos cursos, faculdades, pós-graduação, MBA, então passam um tempo muito grande estudando, não que isso não seja essencial, né? Mas às vezes não aplica isso. E aí a gente acaba percebendo que a gente tem dias ocupados, mas não dias produtivos. E o pior, em alguns casos, os jovens parecem não ter foco no que pretendem para a vida. Vejo uma pessoa fazendo um curso de educação física e indo para a parte da venda e depois indo para a parte da administração e aí vai ser professor e aí você sabe, a gente encontra bastante esse tipo de situação. Devido a essa situação, esta empresa aqui, por exemplo, vem optando nos últimos meses por contratar profissionais acima dos 50 anos, que têm uma maior dificuldade de entrar no mercado de trabalho, mas têm experiência e quando conseguem essa vaga, demonstram força de vontade.
a mesma usada para novos desafios, por exemplo, aqueles ligados à tecnologia. Dados de um estudo do Sebrae com dados do CAGED apontam que em julho o saldo de empregos no estado foi de 3.934 vagas e 73% desse saldo, 2.868, vieram das micro e pequenas empresas. Quando o indivíduo quer empreender, e portanto vai abrir uma micro e pequena empresa, ele tem uma facilidade muito grande de tomar essa decisão, não é? Então, de uma certa maneira, é muito mais complexa a média e grande empresa. Fazer isso, então, demora mais tempo. O ensino brasileiro sofreu uma piora, agravada principalmente pela pandemia. As matérias básicas, como português e matemática, foram as mais afetadas. Os dados divulgados hoje mostraram que, na prática, é como se o país tivesse perdido os progressos nos resultados dos 6 últimos anos na área, regredindo aos patamares de aprendizagem de 2015. Nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, é onde a defasagem no estudo ficou mais evidente. Para termos uma noção, nos anos iniciais do ensino fundamental, a aprendizagem de língua portuguesa caiu de 214 pontos em 2019 para 208 em 2021. Já em matemática, passou de 227 para 216 nesse mesmo período. Nos anos finais do fundamental, a queda foi de 262 para 258 em língua portuguesa e 265 para 260 em matemática. E, por fim, o ensino médio teve queda de 279 para 275 e 278 para 271, respectivamente. A queda nesses números tem relação direta com a pandemia, já que muitos alunos não conseguiram ter um bom aproveitamento nos estudos realizando o ensino à distância. Além disso, quase 4 milhões de estudantes não possuíam acesso à internet, o que deixava o acesso ao estudo inviável. Desse número, 94% eram de escola pública. O que também refletiu na queda dos números foi a abordagem de estados e municípios na hora de definir os critérios em relação à aprovação dos estudantes, causando uma menor aprendizagem e absorção de conteúdos nos alunos. No Brasil, de cada 10 crianças e adolescentes entre 11 e 19 anos, uma abandonou os estudos durante a pandemia e não retornou para a escola. O principal motivo para terem deixado de estudar, apontado por 48% deles, foi a necessidade de trabalhar. Uma pesquisa encomendada pelo Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, estima que 2 milhões de crianças e jovens deixaram de estudar. Mas o número deve ser ainda maior, já que o estudo não incluiu crianças de até 10 anos. De acordo com os entrevistados, 65% dos que saíram da escola não chegaram nem ao ensino médio. O 9º ano do ensino fundamental é a série com maior percentual de evasão, com 16%. Esse resultado está diretamente ligado à desigualdade socioeconômica do país, tanto que, no geral, 11% dos entrevistados não estão na escola. Já entre aqueles que são de famílias de classe AB, esse percentual cai para 4% e sobe para 17% na classe DE. Depois da necessidade, o segundo motivo mais apontado pelos jovens que saíram da escola foi não conseguir acompanhar as atividades. E depois, porque as aulas presenciais ainda não tinham sido retomadas. Outros motivos que aparecem entre os mais citados foram a necessidade de cuidar de parentes e por ter ficado grávida ou ter tido filho. Anteriormente, estudos já mostraram que escolas em regiões mais pobres foram as que mais demoraram a retomar as atividades presenciais. Dos jovens que continuam na escola, 21% disseram ter pensado em parar os estudos nos últimos 3 meses. Isso significa que há risco da evasão escolar crescer, caso não sejam adotadas políticas eficientes de assistência social. E olha só, um adolescente de 13 anos que é superdotado está aproveitando esse talento para chegar mais rápido à faculdade, pulando etapas da grade curricular. Quem conta essa história para a gente é o repórter Dionísio Gonçalves. Laurismara sabe bem como é ter alguém por perto que consegue aprender com mais facilidade. Ela é mãe do Caio, de 13 anos. Desde muito cedo, o garoto apresenta um desempenho nos estudos acima da média para a sua idade. Quando ele era mais novo, a gente começou a perceber na própria escola e dentro de casa também, com os primos, né, que tinha muita diferença no aprendizado, que ele tinha muita facilidade para aprender as coisas. E na escola foi que nós percebemos também que as crianças eram muito diferentes.
na faixa etária dele, ele era muito mais desenvolvido no aprendizado, né, nos conteúdos. O adolescente já avançou 3 séries e sua mãe quer que ele pule mais uma para que ele possa fazer o curso escolhido na faculdade depois de passar no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. E agora mais esse feito, nós conseguimos fazer o avanço de série, ele se forma esse ano, ele avançou 4 séries escolares. Crianças e adolescentes superdotados possuem características bem particulares. Ter um filho com habilidades especiais é um desafio para qualquer pai e mãe. É uma satisfação ver seu filho se desenvolver mais rápido. É incrível, porque eles se destacam, eles são motivados, eles são engajados, são pessoas que muito provavelmente, se acolhidas do ponto de vista emocional, vão se destacar na vida, né? Vão trazer feitos que fazem a diferença socialmente falando mesmo. Então, tem um ganho, um aspecto positivo que é indiscutível. E para dar conta de tanta informação e conhecimento, a rotina de Caio é bastante agitada. De manhã eu gosto de revisar os conteúdos que eu aprendi, fazer alguns exercícios. De tarde eu vou para aula. Aí de noite eu costumo chegar um pouco tarde em casa, mas quando eu chego mais cedo eu também pego uns conteúdos para revisar, aprender coisas novas. E a mais recente conquista do jovem foi a 13ª colocação no concurso da AFA, a Academia Brasileira de Aviação, o que pode ser considerado incrível devido à dificuldade da prova. O feito foi celebrado em um vídeo do YouTube que teve mais de 100 mil visualizações. A família, que já coleciona vitórias do garoto, espera ter ainda mais motivos para comemorar durante a vida. Cachorros, gatos, passarinhos e até coelhos. Tudo normal no caso de um animal de estimação que está ganhando cada vez mais espaço nos lares brasileiros. Mas uma garotinha de Santa Catarina, a Lívia Gabriela da Silva, inovou e surpreendeu com a preferência de seu pet. Uma criança ter animais de estimação é uma cena comum em qualquer lar. Mas e quando estes bichos são sapos? A pequena Lívia, de apenas 2 anos, brinca com eles sem medo algum. Você teria coragem? Foi há 5 meses atrás que tinha um sapo ali na rua e eu peguei o sapo, daí eu fui mostrar pra ela, daí na hora que eu mostrei pra ela, ela quis pegar ele na mão, a hora que ela pegou, eu fui tirar, ela começou no berreira, eu gravei, quando eu postei na internet já viralizou na hora, né? A família mora em Tuporanga, cidade rural do Vale do Itajaí, Santa Catarina. O aparecimento destes bichinhos é normal na região durante as chuvas. O que mais surpreende é que Lívia não gosta apenas dos sapos, mas também de outros amiguinhos como a barata e a galinha. O preferido dela é a galinha. Ela se apaixonou pelo sapinho, né? Então ela tem eles como amigo dela. Ela vê um sapinho no papo, que nem ela fala, são os amiguinhos dela. E não só o sapo, ela gosta de todos os bichinhos, ela tá sempre brincando com algum, com os pintinhos, que a gente tem aqui calopsita, ratinhos, hamster, né? Ela tem verdadeira adoração mesmo também, igual o irmão, né? Tudo começou por aqui. Quando o irmão Pedro postou alguns vídeos de Lívia na internet, mal podia imaginar que ia ser sucesso nas redes. Alguns vídeos postados já alcançaram mais de 20 milhões de visualizações. O gosto por animais de estimação vem de família. Não começou com Lívia, veio do irmão Pedro, que desde a infância também brincava com bichinhos diferentes. Que eu achei bem interessante, né, ela pegar assim, porque quando eu era pequeno eu também pegava e ela meio que puxou a minha barda. O irmão Pedro é quem grava todos os vídeos e posta nas redes sociais. Café, faz um vídeo de manhã, um vídeo à tarde, quando ela tá com algum animal eu gravo, e assim eu vou gravando os vídeos e postando sempre de noite. Mesmo sendo inusitada, essa amizade rende muitas risadas na família. E você, tem algum bichinho de estimação diferente? Um menino de 11 anos ganhou repercussão nas redes sociais após fazer um álbum de figurinhas da Copa do Mundo em braille. A história de Pedro Maron é o mais puro exemplo de que o futebol é muito mais do que apenas um esporte. Cego de nascença, o menino tinha o desejo de colecionar o álbum da Copa e entrar na brincadeira. Desde a última Copa do Mundo, ele e sua família passaram a adaptar a coleção de figurinhas com as necessidades de acessibilidade das quais ele necessita. Logo que o álbum de figurinhas do Catar foi lançado, o jovem já sabia de todas as informações necessárias para fazer as adaptações do novo álbum, como a data de nascimento dos jogadores e também o número de cromos.
O álbum confeccionado por Pedro conta com as informações dos atletas adaptadas para a linguagem em braille, por meio de uma máquina capaz de escrever nesse formato. A repercussão da história do jovem garoto foi tão grande que na última convocação de Tite, Pedro esteve presente, conhecendo o treinador da seleção brasileira e a jogadora Marta. Além disso, a Panini, editora responsável por produzir o álbum, disse que tomou conhecimento da história do menino e iniciou a criação de edições oficiais e adaptadas em braille do álbum da Copa. Nas redes sociais de Pedro é possível encontrar um vídeo do primeiro contato do menino com a versão atualizada 100% em braille do álbum. E falando em Copa do Mundo e do álbum, trocar figurinhas virou uma febre. Tanto que tem até um shopping em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, dando uma ajudinha aos colecionadores para completar o álbum. A cada figurinha colada aumenta a expectativa de completar o álbum da Copa do Mundo 2022. E olha que são 670 no total. Uma missão que tem feito o Marco passar bons momentos com o filho João, de 6 anos, dando continuidade a um hobby que teve início em 1986. E essa paixão eu trago até hoje, né? Meu filho, com 2018, começou com 2 aninhos, né? O João. Na Copa da Rússia, né? Então é uma coisa que a gente faz bastante. O pequeno se encanta com as seleções que têm os uniformes mais coloridos, mas a preferida não podia ser outra. Preferido é o Brasil. Patrícia é a reserva na hora de ir com o filho Caio em busca das figurinhas, mas se saiu muito bem o ajudando no troca-troca. Super rendeu aqui, ele está empolgado. O diferencial do ponto de troca aqui do Bosque dos Ipês é que o próprio shopping está disponibilizando figurinhas para trocar com os frequentadores. E a cada 5 trocas, o colecionador ganha uma figurinha bônus. São 50 figurinhas por pessoa por dia. Então já aconteceu de chegar gente com 100 figurinhas, né? Então por isso que eles retornam aqui. Paulo veio ao shopping em busca de um álbum para o filho, mas por aqui ele também já está em falta. E a gente foi em busca em vários lugares da cidade, não tivemos êxito em achar. O Paulinho, que ainda está iniciando a coleção de figurinhas, está confiante não só que vai conseguir o tão desejado álbum, mas claro, completá-lo. Eu tô querendo achar esse álbum. Eu vou conseguir completar, eu tenho certeza. E se o assunto é Copa do Mundo, vamos agora de Esquenta Qatar 2022. Faltam 56 dias para o Mundial e no boletim de hoje, Leonardo Félix fala de mais uma das seleções classificadas, a Austrália. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. O papo de hoje é sobre a seleção da Austrália. E os australianos tiveram uma campanha fraca nas eliminatórias asiáticas, terminando em 3º lugar do Grupo B, com apenas 4 vitórias em 10 jogos. Mas na sequência, os Socceroos eliminaram os Emirados Árabes Unidos e venceram na repescagem mundial a seleção peruana por 5-4 nos pênaltis. Esta será a 6ª participação em Copas, a 3ª classificação consecutiva para o torneio. O maior destaque é o goleiro Matthew Ryan, com passagens pelo Valência, Arsenal e Real Sociedad. Mas o herói da classificação foi seu reserva, Andrew Redmayne, que entrou na prorrogação contra os peruanos e defendeu o pênalti decisivo no desempate. A Austrália não terá vida fácil na Copa do Qatar, no Grupo D, ao lado da campeã mundial França, da Dinamarca e da Tunísia. É isso aí, faltam 56 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Se quiser rever algumas das nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias lá no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigada pela companhia.